Olá, acadêmicos e acadêmicas, tudo bem? Vamos a mais uma aula? A leitura habitual de histórias com personagens negros, desempenhando os mais diferentes papéis, é fundamental para formar pessoas que valorizam a diversidade. Por isso, o tema de hoje está voltado para os afrodescendentes e a literatura infanto-juvenil. E vale ressaltar que os temas transversais constituem um conjunto de temas de grande importância para uma educação que enfoca a formação de sujeitos realmente capazes de conviver em harmonia, respeitando as diferenças sociais, étnicas e culturais de um país como o Brasil. Entre esses temas, destacam-se a ética, que envolve todas as atividades e relações humanas, e a pluralidade cultural, já que a identidade cultural do povo brasileiro se desenha pela multiplicidade, pelo caráter híbrido. Certo, pessoal? Agora acompanhe. A Lei 11.645/8 mostra que elementos dessas culturas que contribuem para a construção da identidade cultural do povo brasileiro devem fazer parte integrante do currículo de algumas disciplinas e, entre elas, a literatura. Assim, cabe às escolas incluir no contexto de leituras e atividades as contribuições da cultura afro-brasileira e africana. Pessoal, sobre a implantação da Lei 10.639/3, esta é um avanço para a educação brasileira, por adotar políticas afirmativas e de reconhecimento aos afrodescendentes, na perspectiva de uma educação democrática, multicultural e plural. É válido ressaltar aqui que a aplicabilidade da Lei 10.639/3 supera opiniões preconceituosas sobre os negros por meio da implementação de ações afirmativas que rompem com o mito da democracia racial. Isso é muito importante. Agora vejam os slides. A relevância do estudo de temas decorrentes da história e cultura afro-brasileira e africana não se restringe à população negra. Ao contrário, dizem respeito a todos os brasileiros, uma vez que devem educar-se enquanto cidadãos atuantes no seio de uma sociedade multicultural e pluriétnica capazes de construir uma nação democrática. Pessoal, e como trabalhar esses temas na escola? Tenho certeza de que vocês devem estar se perguntando. Podem-se introduzir temas da cultura africana e afro-brasileira na escola através de lendas, contos, cantigas, brincadeiras, instrumentos musicais, tendo o seu cuidado de já inserir aspectos de conteúdo histórico. Os professores devem disponibilizar aos seus alunos as lendas, contos, mitos, cantigas que têm como cenário o universo negro, a cultura africana. Anotem aí. Uma atividade que contribui nessa direção é solicitar aos alunos que recolham de seus avós ou pessoas idosas da comunidade histórias, contos, cantigas, brincadeiras e, depois de classificadas, repassem aos demais colegas da escola e de outras escolas. Legal, não é mesmo? É imprescindível disseminar atitudes positivas em relação ao segmento negro, utilizando-se do lúdico e do afeto, estimular o contato, a admiração, o encanto pela estética e pelo imaginário africano e afrodescendente. Brincadeiras e brinquedos, cantigas e muita contação de histórias que falem, lembrem e se refiram ao mundo negro servirão como meios para romper ou evitar que se construam barreiras e preconceitos. Anotem aí! E para trabalhar com o movimento negro em sala de aula, há obras como Princesa Violeta, de Veranilda Menezes, que enfoca a beleza natural do negro, sem estereótipos, comparando ainda a cor da pele das personagens com chocolate e brigadeiro. Histórias da Preta, de Heloísa Pires Lima, narra histórias da África com uma linguagem própria para a infância.
Feliz aniversário, Jamela, da autoria de Nice Dali. A menina sul-africana é muito alegre e traz soluções incríveis para as suas aventuras. A Cor da Ternura, de Geni Guimarães, obra autobiográfica que conta a história da batalha contra o racismo de modo contagiante. Sugerimos também a leitura de A Menina que Tinha um Céu na Boca, de Júlio Emílio Braz. Vejam mais algumas dicas de livros recomendados para pais, filhos e professores sobre o tema. A Menina Bonita do Laço de Fita, Ana Maria Machado. A autora coloca em cena, através da história de um coelho branco que se apaixona por uma menina negra, alguns assuntos muito debatidos nos dias de hoje, como a autoestima das crianças negras e a igualdade racial. Luana, a menina que viu o Brasil neném. Oswaldo Faustino, Arthur Garcia e Haroldo Macedo. O livro conta a história de Luana, uma menina de 8 anos que adora lutar capoeira, e a história do descobrimento do Brasil. Ao lado de seu berimbau mágico, ela leva o leitor a outras épocas e lugares e mostra o quão rica é a cultura brasileira, além da importância das diferentes etnias existentes por aqui. O Menino Marrom, Ziraldo. O Menino Marrom conta a história da amizade entre 2 meninos, um negro e um branco. Através da convivência aventureira dessas crianças ao longo de suas vidas, o autor pontua as diferenças humanas, realçando os preconceitos em alguns momentos. Gostaram das dicas? Pessoal, criar condições para o desenvolvimento de atitudes de respeito à diversidade é uma das responsabilidades das escolas durante toda a educação básica. Para que as crianças aprendam a valorizar o diferente, é preciso desde cedo trabalhar a questão rotineiramente e não apenas em datas comemorativas. Isso é muito importante. Uma das possibilidades de ter o respeito às diferentes etnias presente no cotidiano das crianças é incluir na atividade permanente de leitura histórias vividas por representantes dos variados grupos étnicos, desempenhando os mais diversos papéis. No entanto, sabemos que há ainda um longo caminho a ser percorrido. Concordam? Mesmo com a crescente presença dos personagens negros, esses ainda se mostram escassos mediante a imensa valorização da cultura e interesses europeus, fazendo com que muitas obras apresentem em seu cerne histórias marcadas por uma representação estereotipada do negro. Apesar do aumento das publicações, existe ainda um descompasso entre a quantidade de obras publicadas e o número de obras adotadas pelas escolas. Agora acompanhe. Literaturas que valorizam a diversidade étnica e cultural afro-brasileira e africana são uma ótima alternativa para abordar os conteúdos exigidos pela Lei 10.639, que obriga o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas de ensino fundamental e médio das redes pública e privada de todo o Brasil. Acadêmicos e acadêmicas, a reflexão sobre o afrodescendente mostra que a implantação da Lei 10.639/3 é um avanço para a educação brasileira por adotar políticas afirmativas e de reconhecimento aos afrodescendentes na perspectiva de uma educação democrática, multicultural e plural. E percebemos que outras leis, visando a promoção de uma educação mais inclusiva e democrática, podem surgir. É importante que o professor e todos os profissionais envolvidos na educação estejam atentos para que a escola realmente seja um lugar propício para o desenvolvimento dos indivíduos responsáveis pela construção de uma sociedade mais igualitária e justa. Agora vou deixar 2 questionamentos para vocês. Gostaria que vocês refletissem sobre o tema de hoje. Prestem atenção.
num universo de lindas princesas, com pele branca como a neve, lábios vermelhos como o sangue, cabelos pretos como o ébano ou loiros como o amanhecer, suntuosos castelos e príncipes montados em lindos cavalos brancos, como está sendo inserida na literatura infantil a imensa riqueza e beleza da cultura africana? Como têm sido contadas as histórias da África e qual a importância e o papel dos professores, educadores nesse aspecto? Gostaria que vocês refletissem sobre essas indagações. E para finalizarmos a nossa aula, vamos ler um poema de Pedro Bandeira, retirado do livro Cavalgando o Arco-Íris. O nome é Espelho Preto. Espelho preto, igual a mim, mas sem olhos, mas sem boca. De tarde, comprida girafa, maior do que eu, mas ainda eu. Meio-dia, pequenininha, se esconde debaixo de mim. No abismo, pula para baixo, de ponta cabeça. Mas eu piso firme e não deixo cair. Espelho preto, igual a mim, mas sem olhos, mas sem boca. Sempre por baixo, humilde e amiga, nunca por cima, jamais superior. Às vezes eu gostaria de também me esconder debaixo dela e nas noites de frio usá-la de cobertor. Espelho preto, igual a mim, mas sem olhos, mas sem boca. Às vezes eu queria que ela me deixasse só para eu me virar sozinho. No escuro, eu não a vejo, mas sei que ela está lá, quietinha e dócil como um cachorrinho. Espelho preto, igual a mim, mas sem olhos, mas sem boca. Não faz mal, eu vejo e falo por ela. Beijos e até a próxima. Tchau!